Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando essa semana aqui nos capítulos 1 e 2 de Pedro, e o tema é Exultais com alegria inefável e gloriosa. Estudaremos os seguintes tópicos. Podemos encontrar alegria mesmo ao passar por adversidades e sofrimentos. Fomos chamados para ser o povo de Deus. O evangelho é pregado aos mortos para que eles possam ser julgados com justiça. Pelo poder de Jesus Cristo, podemos desenvolver nossa natureza divina. A obra de redenção dos mortos testifica sobre a missão de Cristo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like. Isso é muito importante, ok? E deixe o seu comentário também. Seu comentário nos fortalece e ajuda outras pessoas a conhecerem o canal devido à divulgação e à propagação do canal no YouTube quando existem comentários. Então, os comentários nos ajudam a compartilhar as mensagens. Então, eu agradeço desde já a vocês que estão sempre comentando e participando aqui da aula. Bom, vamos aprender sobre Pedro. Pedro, no Novo Testamento, Pedro era conhecido originalmente como Simeão ou Simão, um pescador de Betsaida, que vivia com sua esposa em Cafarnaum. Jesus curou a mãe da esposa de Pedro. Junto com André, seu irmão, Pedro foi chamado para ser um discípulo de Jesus Cristo. O seu nome em aramaico, Cefas, que significa vidente ou pedra, foi-lhe dado pelo Senhor. Embora o Novo Testamento mencione algumas das fraquezas humanas de Pedro, também indica que ele as venceu e que se fortaleceu por sua fé em Jesus Cristo. Pedro confessou que Jesus era o Cristo e o Filho de Deus, e o Senhor escolheu para portar as chaves do reino na terra. No Monte da Transfiguração, Pedro viu o Salvador transfigurado, bem como Moisés e Elias, o profeta. Pedro foi o principal dos apóstolos de sua época. Após a morte, ressurreição e ascensão do Salvador, ele convocou uma reunião da igreja e conduziu o processo de chamado de um apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Pedro e João curaram um homem que era coxo de nascença e foram milagrosamente libertados da prisão. Por meio do ministério de Pedro, o evangelho foi pela primeira vez aberto aos gentios. Nos últimos dias, Pedro, com Tiago e João, desceram dos céus e conferiram o sacerdócio de Melquisedeque e as chaves correspondentes a Joseph Smith e a Oliver Cowdery, que é o que representa essa imagem que nós estamos vendo aqui do lado direito. Pedro, Tiago e João conferindo o sacerdócio de Melquisedeque e suas chaves a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Olha só o quão importante foi o apóstolo Pedro no Evangelho de Jesus Cristo. E essa primeira epístola, que nós vamos estudar duas, essa primeira epístola de Pedro, ela foi escrita da Babilônia, provavelmente Roma, e dirigida aos santos da região, agora conhecida como Ásia Menor, logo depois que Nero começou a perseguir os cristãos. No capítulo 1, Pedro fala do papel pré-ordenado de Cristo como Redentor. Os capítulos 2 e 3 explicam que Jesus é a pedra da esquina da igreja, que os santos possuem um sacerdócio real e que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Os capítulos 4 e 5 esclarecem por que o evangelho foi pregado aos mortos e que os élderes devem apacentar o rebanho. Então, se você nunca ouviu falar que o evangelho foi pregado aos mortos, então, você precisa estar aqui comigo para nós estudarmos juntos esses capítulos 4 e 5, para você aprender que o evangelho ele é pregado aos mortos. Eu convido você a ficar aqui comigo para nós aprendermos essa primeira e a segunda epístola. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, exorta os santos a fazerem cada vez mais firmes a sua vocação e eleição. O capítulo 2 previne contra os falsos mestres, e o capítulo 3 refere-se aos últimos dias e à segunda vinda de Cristo. Então, olha só quão importante é nós aprendemos, são muitos ensinamentos,
Essa aula aqui, ela tem muito conteúdo e, como eu disse mais uma vez, fique aqui comigo até o final para você aprender todos esses conteúdos que são importantes. Eu resumi aqui os capítulos 1 e 2, peguei as principais escrituras de cada capítulo, mas não quis deixar nada que fosse importante de fora. Então, eu coloquei aqui as principais escrituras importantes para compartilhar aqui com vocês, para a gente poder aprender juntos sobre esse livro de Pedro, que é só nesta aula. A próxima aula nós já vamos partir para outro livro, tá ok? Esse tópico é: podemos encontrar alegria mesmo ao passar por adversidades e sofrimentos. Sabemos que a vida dos discípulos de Cristo não foi fácil. Eles passaram por muitas adversidades, sofrimentos, mas nós sabemos que ao passar por isso, no final nós seremos recompensados, né? Acabei de escrever uma mensagem para minha filha, né, dizendo que nós vivemos um esforço, né, que depois do sacrifício vem a recompensa, né? Depois do sacrifício vem a recompensa. Nós acabamos de participar de uma corrida que exigiu bastante esforço, bastante subida, mas que no final fomos recompensados, né? Então, na vida é assim, passamos por sofrimento, adversidades, dificuldades, né? Muito sacrifício, mas depois nós seremos recompensados. Então, 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 7, diz: em que vos alegrais, mesmo estando agora, se necessário, por pouco tempo contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é posto à prova pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha só que nada é mais precioso do que a nossa fé ser provada, conforme essa escritura no versículo 7. Porque é coisa agradável se alguém, por causa da consciência para com Deus, suporta agravos, padecendo injustamente. Porque que a glória há, se pecados sois esbofetados e suportais, que glória que existe, né? Se você, pecando, sois esbofetados e suportais. Mas se fazendo o bem, sois afligidos e os suportais, isso é agradável a Deus, né? Então, mesmo você fazendo o bem, servindo o próximo, né? E você toma ali aquelas bofetadas da vida, né? As pessoas te criticando, né? E aí você ainda assim suportando, né? Praticando o bem, é isso que é agradável aos olhos de Deus. Ele continua no 21 ao 22 do capítulo 2. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos. Ou seja, Jesus Cristo foi aquele que foi esbofeteado, foi chicoteado, né? Foi crucificado, né? Uma coroa de espinhos ele colocou sobre a sua cabeça, colocaram sobre sua cabeça. Então, foi tantos os sofrimentos, né? Que ele é o maior exemplo disso para cada um de nós. E o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo, né? Sofreu mesmo sem cometer nenhum tipo de pecado. Então, Jesus Cristo realmente foi um grande exemplo para nós. Capítulo 3, 16 a 17. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então, muitas vezes você está praticando o que é certo, seguindo os mandamentos de Deus, tendo uma boa conduta, né? Mas as pessoas muitas vezes querem te humilhar, querem te desdenhar, né? Então, Jesus Cristo, Deus, ele se alegra no nosso comportamento, né? De ter uma boa conduta em Cristo. Porque melhor é o que padeçais fazendo o bem, ou seja, fazendo a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Então, é melhor a gente estar sempre, mesmo que nós nos padeçamos, mas praticando o bem, fazendo o bem, nós sempre iremos estar agradando a Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vos sobrevém para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos de ser de participantes das aflições de Cristo. Olha só quão forte essa escritura e quão bela, né?
alegrai-vos. Podemos sentir alegria de ser participante das aflições de Cristo. Então, assim como Jesus Cristo sofreu, né, quando nós passamos por esses momentos na nossa vida, nós somos participantes dessas aflições com Cristo. Nós precisamos nos alegrar nesses momentos, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, como eu disse, né, depois do sacrifício vem a recompensa. Então, talvez você esteja passando por alguma aflição, desafio na sua vida, mas você vai ser recompensado, né? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. Próximo tópico. Fomos chamados para ser o povo de Deus. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, não é à toa que a Igreja de Jesus Cristo chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós aprendemos que nós estamos vivendo nos últimos dias, que está próximo à segunda vinda de Jesus Cristo, e que nós devemos ser santos, né? Conforme escrito em 1 Pedro 1, versículo 16. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos essa capacidade de ser santo, nós que estamos aqui vivendo, aproveitando o exemplo, né, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós temos essa capacidade de ser santos e cumprir esse mandamento. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha só, né? Essa nação, essa geração eleita, essa nação santa, o povo adquirido. Olha só a promessa que é feita nesse versículo. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos essa capacidade de ser essa geração eleita, esse povo adquirido, para poder anunciar as virtudes e poder ser instrumento nas mãos de Deus para levar luz de Jesus Cristo para as pessoas. Vós que dantes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, quando você coloca em prática o arrependimento na sua vida, se arrepende dos seus pecados, dos erros que você cometeu, você foi lá, confessou, a misericórdia ela é aplicada na sua vida, a misericórdia de Deus, né? O Senhor não mais vai se lembrar daqueles seus pecados, você vai poder, como eu disse, ser uma pessoa santa e assim guardar os mandamentos e fazer parte dessa geração eleita, desse povo adquirido. Amados, admoesto-vos como peregrinos e forasteiros, a que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, né? Ou seja, vamos deixar as coisas do mundo de lado, não vamos colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar na nossa vida. Nós já aprendemos isso em aulas anteriores, que devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós virem. Ou seja, vamos ser exemplo. Além de viver honestamente, levar uma vida honesta, guardando os mandamentos, assim nós podemos ser exemplos e glorificar a Deus que estás no céu, né? Nós podemos ser exemplo para as pessoas através das obras que nós praticamos. Próximo tópico. O evangelho é pregado aos mortos para que eles possam ser julgados com justiça. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje você vai aprender. A primeira epístola de Pedro contém uma das poucas referências na Bíblia a respeito da visita de Jesus Cristo ao mundo espiritual após sua morte, um acontecimento que a revelação moderna nos ajuda a entender melhor. Então, quando Jesus Cristo faleceu, foi crucificado, né? Ele passou para o mundo espiritual após a sua crucificação. E nesse período de tempo que ele foi para o mundo espiritual, após a sua crucificação, ele foi pregar o evangelho aos mortos.
Em verdade vos digo, em João, capítulo 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha só a escritura aqui sendo revelada, né, dessa promessa que foi feito que Jesus Cristo pregaria o evangelho aos mortos. E olha só o que diz o versículo 25 do capítulo 5 de João, né? Que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? Então essa escritura ela foi cumprida, né? Jesus Cristo ele fez isso, ele foi para o mundo espiritual e pregou o evangelho para os mortos. 1 Pedro 3, 18 a 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, aqui, além de João, né, Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, fala justamente que o evangelho foi pregado aos espíritos em prisão, ou seja, aqueles espíritos que foram mortos, aquelas pessoas que já morreram e foram para o mundo espiritual, né, e estão ali aguardando o dia da sua ressurreição. Então, esse período de tempo que as pessoas estão aguardando o seu dia da ressurreição, alguns estão na prisão, outros não, né? Nesse período de tempo, o evangelho ele é pregado para esses espíritos. Por quê? Porque muitas pessoas que viveram aqui na Terra não tiveram a oportunidade, assim como você, assim como eu, de ter conhecimento sobre o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes não tiveram conhecimento sobre Jesus Cristo, não conheceram sobre o plano de salvação de Deus. Então, para que Deus não seja injusto, o evangelho ele é pregado a todas as pessoas, tanto os vivos quanto os mortos. Nós temos as escrituras. Ninguém vai falar que não sabia. Como diz a escritura, ninguém será salvo em ignorância. Ninguém vai falar, eu não sabia. Como não sabia? As escrituras estão aí desde quanto tempo? É só você abrir as escrituras e ler. Então, se você sabe, você vai ser julgado por isso, né? Se você não sabe, você não vai poder falar que não sabia, porque as escrituras estão aí para você aprender. Mas mesmo assim, se uma pessoa falece nessa vida sem o conhecimento, ele vai adquirir esse conhecimento no mundo espiritual, porque o evangelho é pregado no mundo espiritual, porque antes do julgamento, todas as pessoas deverão conhecer o plano de salvação de Deus. Continuando, porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Então, como eu disse, o evangelho ele é pregado aos mortos, né, para que fossem julgados segundo os homens na carne. Alma 47 a 8 é uma escritura moderna que nos ajuda a entender mais sobre esse assunto. E agora perguntaria: o que acontece à alma dos homens desde a hora da morte até a hora designada para a ressurreição? Ou seja, uma pessoa ela morre nessa terra e está aguardando o período da ressurreição dela. O que acontece nesse período de espera, né, entre a morte e a ressurreição? Aí vem, no versículo 8: se há mais do que uma hora designada para os homens ressuscitarem, não importa, porquanto não morrem todos ao mesmo tempo, e isto não importa. Tudo é como um dia para Deus, e o tempo somente é medido pelos homens. Por conseguinte, há uma hora designada para os homens levantarem-se dentre os mortos, e há um espaço entre a hora da morte e da ressurreição. E agora, o que é feito da alma dos homens durante esse espaço de tempo é o que perguntei diligentemente ao Senhor, e isto é uma coisa que eu sei. E quando chegar a hora em que todos se levantarão, hão de saber que Deus conhece todas as horas que são designadas para o homem. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa esse corpo mortal, sim,
o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu a vida. Então, todos os espíritos, não importa se a pessoa seja boa ou má, ela é levada de volta na presença de Deus. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Então, se você tem esse espírito, né, e é uma pessoa justa, você vai ser recebida num estado de felicidade na presença de Deus. Você vai estar nesse local que é chamado paraíso. É um local de descanso, um local de paz, um local onde você descansa de todas as aflições que você viveu aqui nessa terra. Então acontecerá que o espírito dos iníquos, então aí vamos entender o que vai acontecer com o espírito dos iníquos. Quem são os iníquos? São aqueles pecadores, aqueles que não guardaram os mandamentos, são aqueles que fizeram coisas que não deveriam aqui na terra. E vamos ver o que vai acontecer com eles. Sim, então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. Isto em virtude de sua própria iniquidade, levados cativos pela vontade do diabo. Então, nós temos uma escolha, né? Deus nos deu a liberdade de escolha, livre-arbítrio, se nós queremos praticar o bem ou praticar o mal. Então, aqueles que praticam o bem, seguem o evangelho, guardam os mandamentos e procuram praticar o bem nessa vida, vão para esse estado de felicidade na presença de Deus. E aqueles que não praticam o bem, praticam a iniquidade, o pecado, a imoralidade, são pessoas más, né, que fazem atrocidades. A gente vê aí, é só ligar a televisão que você vê que existe essas pessoas más no mundo. Nós sabemos que eles vão ser atirados aí nas trevas exteriores e ali vai haver muito pranto e lamentação e ranger de dentes, devido à sua própria iniquidade. Ele continua: ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Então, os justos vão estar no paraíso, aguardando a sua ressurreição, e os iníquos, aqueles espíritos maus, estarão nas trevas, aguardando a sua ressurreição e o julgamento. Próximo tópico. A obra da redenção, de redenção dos mortos, testifica sobre a missão de Cristo. O elder D. Todd Christofferson ensinou: qual será o destino de bilhões de pessoas que viveram e morreram sem nenhum conhecimento de Jesus? Com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, percebemos, com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, recebemos o conhecimento de como os mortos que não foram batizados são redimidos e de como Deus pode ser perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus profetizou que também pregaria aos mortos. Pedro nos diz que isso ocorreu no intervalo entre a crucificação e a ressurreição do Salvador. O presidente Joseph Smith testemunhou em visão que o Salvador visitou o mundo espiritual. Então, olha só, entre o período da sua crucificação na cruz, né, e o período da ressurreição, naquele período ali de 3 dias, o que Jesus Cristo fez? Ele pregou o evangelho aos mortos. No nosso anseio em redimir os mortos e o tempo e os meios que utilizamos para cumprir esse compromisso são, acima de tudo, uma demonstração de nosso testemunho de Jesus Cristo. Trata-se de uma declaração tão veemente quanto aquela que fazemos concernente à sua missão e seu caráter divino. Primeiro, testificamos da ressurreição de Cristo. Segundo, da abrangência infinita de sua expiação. Terceiro, que ele é a única fonte de salvação.
Quarto, de que ele estabeleceu as condições da salvação. E quinto, de que ele voltará. Então, esse foi um discurso que ele deu na Liahona de janeiro de 2001. Se você quiser ler esse discurso completo, é só acessar o site da igreja que você consegue ler esse discurso chamado A Redenção dos Mortos e o Testemunho de Jesus. Último tópico. Convido você a ficar aqui comigo, que já estamos acabando. Pelo poder de Jesus Cristo, podemos desenvolver nossa natureza divina. Pedro 1, de 4 a 5. Pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então, que a virtude possa fazer parte da nossa vida. E ao conhecimento, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você quer conhecer Jesus Cristo, tenha todas essas virtudes que nós lemos agora nesses versículos. Tenha temperança, tenha paciência, tenha piedade, amor fraternal, né? Caridade. Se você tiver essas virtudes, você vai conhecer Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Olha só que conselhos maravilhosos, segundo Pedro, aqui para nós. Então, vamos colocar em prática. E para finalizar, porque assim vos será abundantemente concedida a entrada no eterno reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você quer entrar na presença de Deus, estar aí diante do Salvador, né, conquistando aí o seu reino, né, o reino de Deus na sua presença, vamos abundantemente praticar essas virtudes na nossa vida. Cada qualidade cristã que desenvolvemos nos ajuda a tecer uma tapeçaria espiritual de discipulado. Tudo é aprendizado, tudo é desenvolvimento. Então, quando você coloca em prática, você se desenvolve com essa qualidade cristã, você está fortalecendo o seu espírito de discipulado. Bom, fico por aqui. Próxima aula, 1º a 3º, João e Judas, Deus é amor. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante. Até a próxima aula, um forte abraço a todos.